Amém, amém. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, de fato, Senhor, nós somos seus filhos. Ó Senhor Jesus, disso nós não temos dúvida, Senhor. Senhor Jesus, nós temos um Pai. Abba, Pai. Senhor Jesus, um Paizinho que cuida de nós. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse cuidado. Senhor Jesus, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor sempre está aí insistindo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala no nosso coração, Senhor. Senhor Jesus, abra, Senhor, o nosso coração. Senhor Jesus, que o seu Espírito realmente, Senhor, possa ter essa liberdade. Senhor Jesus, nessa reunião. Senhor Jesus, que o Senhor possa realmente fluir, Senhor, dentro do nosso coração. Senhor Jesus, que a gente possa queimar, Senhor, de alegria. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Boa noite. Abba, Pai. Senhor Jesus. Irmãos, essa mensagem, né, que tem como o título, de fato, somos filhos de Deus, cuja leitura base é 1 João 3, do 1 ao 10. Eu queria já começar lendo com os irmãos o capítulo 3 de 1 João, pedir os irmãos para abrirem. Senhor Jesus. 1 João está lá no finalzinho da Bíblia. João 3, versículo 1. Amém? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. O 2 também. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ó Senhor Jesus, só até aqui, irmãos. Senhor Jesus, irmãos, nesses 2 versículos, nós temos muitas riquezas. Esse versículo, primeiramente, no versículo 1, nos chama de filhos. Primeiro, nós somos chamados. Irmãos, mas tem uma diferença de ser chamado e ser realmente, né? Então, um filho adotado, por exemplo, ele é chamado de filho, mas não tem o sangue. E depois João, ele reforça o que ele falou. Ele fala, chamados de filhos, vírgula, de fato, somos filhos de Deus. Então ele quis concretizar que além de ser chamados filhos, nós realmente somos filhos. Irmãos, por muito tempo, isso era uma dúvida no meu coração, porque eu achei que eu tinha sido adotado. Porque fala que a Bíblia que o Senhor veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Saber os que creem no teu nome. Quando eu li esse versículo, no início eu pensei assim que o Senhor veio para como não quiseram, eu fui adotado. Na primeira vez que eu li, né? Então a promessa não era para mim realmente. Irmão, só que nesse versículo que a gente leu, que está em João, né? Capítulo 1, versículo 12, que eu falo desse aí, que foram feitos, né? Filhos de Deus, a saber os que creem no teu nome. Nós fomos feitos. Então, realmente, nós fomos feitos filhos de Deus. Nós temos o sangue do Senhor. Então, se pegar o nosso DNA é o mesmo do de Deus. Porque nós somos filhos dele. E ele é o nosso Pai. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E nesses 2 versículos, irmãos, de 1 João, fala que nós somos filhos 3 vezes. Ele reforça isso. Em 2 versículos pequenos, reforça esse sentimento para nós, que nós realmente somos filhos de Deus. E aí fala no 2, né? Amados, agora filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Irmãos, então nós temos algo dentro de nós que ainda não se manifestou, mas que irá se manifestar quando o Senhor voltar. Porque aí todos irão ver o que nós temos. Todos irão ver. Irmãos, essa semana foi muito desfrutável a leitura do alimento diário. Porque
todos nós, dentro de nós, contém uma glória, que é essa glória que vem direto do Pai. Ó Senhor Jesus, o Wilder, ele orou, né? Ele fez os irmãos orarem, que hoje nós temos o Espírito, que está dentro de nós. Junto com esse Espírito, nós temos o Senhor Jesus, né? Está dentro de nós e veio com essa glória. Mas essa glória há de um dia ser manifestada. Então, o mundo haverá de ver o que realmente nós temos. Irá realmente ver a glória do Pai. E essa glória, irmãos, ela vai crescendo. É como se fosse realmente uma gestação. Eu pude lembrar, graças a Késia, né? Ela mandou uma foto da barriga dela só crescendo, né? Para nós. Irmãos, e eu me emocionei, porque quando a gente vai elaborando a mensagem, aí a gente vê algo assim tão concreto, o nascimento de uma criança, né? Que ela realmente vai se desenvolvendo, a barriga da mãe vai crescendo, até chegar o momento do nascimento. Assim, essa é a glória que nós temos dentro de nós. Porque nós vamos crescendo. À medida que nós vamos buscando o Senhor, esse Cristo que está em nós vai crescendo. Vai crescendo. Crescendo, 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 desenvolvendo, até chegar o dia do nascimento. Irmãos, que aí a igreja vai gerar o filho varão. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos gerando, irmãos, o filho varão. E o Senhor está preparando, irmãos, todo esse nascimento. O Senhor está realmente aguardando, irmãos, o momento certo para essas dores de parto, para quando for nascer o filho varão. Senhor Jesus. Irmãos, e como essa glória é crescida dentro de nós, de modo prático? Porque essa glória tem que crescer. Mas como ela é crescida? Através da palavra. Senhor Jesus. Na comunhão com o Edmar, é até engraçado, né? Porque tudo é palavra. Nós crescemos com a palavra, nós nos alimentamos com a palavra, nós desfrutamos da palavra, a palavra que faz a obra. Irmãos, mas não tem outra coisa. É a palavra. Nós temos que ser simples, irmãos, entender isso. Que sem a palavra, não tem motivo nem de estarmos aqui hoje. Porque senão, qual seria a diferença do mundo? Seria apenas uma organização. Mas tem um grito de guerra que fala, não somos uma mera organização, mas organismo vivo, em constante ação. Ó Senhor Jesus. Então nós não somos uma organização, irmãos. Senhor Jesus. Nós somos esse organismo vivo, que necessita da palavra para crescer. Então a gente precisa se alimentar mais da palavra, irmãos. Ó Senhor Jesus. Vamos ler capítulo João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. E aí a gente vai trocar o verbo pela palavra. Amém? Senhor Jesus, aleluia. Amém? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui está falando da palavra, irmãos. Que sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Irmãos, se eu toco algum instrumento sem palavra, é como se não contasse. Se eu sirvo sem a palavra, é como se eu não servisse. Irmão, se eu reúno sem a palavra, é como se eu não reunisse. É religião. Então eu preciso da palavra, irmãos, porque aí sim todas as ações vão ser contadas diante do Senhor. E aí sim eu vou começar esse crescimento. Ó Senhor Jesus, precisamos entender, irmãos, que sem a palavra, nada do que fazemos conta. Senhor Jesus, eu preciso da palavra. Vamos repetir isso, irmão? Eu preciso da palavra. Senhor Jesus, eu preciso da palavra. Senhor Jesus, e Deus tem pressa, irmãos. O Espírito de Deus tem pressa. Senhor Jesus, Ele não pode, irmãos, ficar aguardando o nosso tempo. Porque Ele tem pressa. Ele está apressando. E se eu paro, o Senhor levanta outras pessoas para continuar essa obra. Porque Deus tem pressa, irmãos. E a gente precisa estar no ritmo de Deus. É o ritmo do céu. Não é o ritmo daqui da terra.
é acelerado, irmão, é intenso. É relâmpagos, vozes, trovões. Então é intenso. E aí eu queria ler com os irmãos o livro de Lucas, capítulo 19, versículo 4 ao 6. Ó Senhor Jesus, que fala sobre a história de Zaqueu, né? Lucas, capítulo 19, versículo 4 ao 6. Amém ou misericórdia? Amém. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Irmãos, para quem não sabe, o sicômoro é uma figueira, tá? Senhor Jesus. E ele estava em cima da figueira, a fim de ver o Senhor passar. Ele queria uma visão privilegiada. Ele queria ver quem que era Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, mas algo de diferente aconteceu. Porque normalmente as pessoas, né, que iam atrás de Jesus, para Jesus curar eles, para visitar. Mas o que aconteceu aqui foi que Jesus virou para Zaqueu e falou que eu irei na tua casa. E ele falou, desce depressa. Então Deus tem pressa, irmãos. Ele não ia esperar Zaqueu ali não, irmãos. Se Zaqueu não descesse depressa, ele ia continuar. Imagina se Zaqueu pensasse, irmãos. Imagina a pressa que Zaqueu desceu da árvore. Quase caindo. Porque na Bíblia fala que ele desceu a toda pressa. E o recebeu com alegria. Esses versículos, irmãos, a gente consegue ganhar 3 coisas. Primeiro, o Senhor tem pressa. Segundo, Zaqueu atendeu com pressa, na hora, sem pensar. Irmãos, se a gente pensar, a gente perde. Então vai sem pensar, irmãos. Recebeu uma voz de comando, já segue. Irmãos, eu acho incrível a experiência o exemplo do irmão Maurício, né? Porque quem já presenciou na conferência, por exemplo, o Pedro está falando, e o irmão está no celular já aqui, ó, mandando mensagem, já ativando todos os colaboradores, né? Como é que fala? Cooperadores. Todos os cooperadores, porque tem que agir, irmãos. A palavra foi dada, já tem que fazer efeito. Já tem que ir para frente. A gente não pode guardar. Então nós temos que ter pressa. E terceiro, irmãos, recebeu com alegria. Quando o Senhor está em nossa casa, nós estamos alegres. Senhor Jesus. E hoje, irmãos, o Senhor está na sua casa? O Senhor está no seu lar? Irmãos, a gente precisa invocar o nome do Senhor. Precisa praticar a imersão. Precisa praticar o grito de guerra. Precisa deixar, irmãos, essa vida fluir. Porque essa vida fluindo vai encher a minha casa. Irmãos, mas não só uma casa física, mas o nosso coração é o lar do Senhor. Se o Senhor está no nosso coração está alegre. Mas se o Senhor não está fazendo morada no nosso coração, nós estamos tristes. Mesmo passando um semblante, às vezes, de alegre, enganando as pessoas, nós não podemos nos enganar e enganar o Senhor. Então é algo que a gente precisa considerar, irmãos. E algo que tem sido maravilhoso para nós, irmãos, é a ferramenta do vem e vê. Senhor Jesus, porque quando recebemos, irmãos, os adolescentes na nossa casa, nós estamos recebendo o Senhor. Quando nós recebemos os adolescentes, o Senhor está dentro da nossa casa. Irmãos, por isso que a gente não tem que ser relutante, irmãos. A gente tem que abrir a nossa casa. Eu falo assim, por experiência própria. A minha casa é do Senhor. A minha casa é para servir o Senhor. O meu carro é para servir o Senhor. Porque senão, para que eu tenho? Irmãos, e o Senhor é engraçado, né? Porque quando você dá algo para o Senhor, isso aí eu vi e achei maravilhoso. O Senhor levanta, agradece e reparte. Então ele tem esse hábito, irmãos. Senhor Jesus, se você der para o Senhor a sua casa, o Senhor vai repartir com os irmãos. Vai abrir a casa para os irmãos. Se você dá para o Senhor o seu carro, vai abrir o seu carro para os irmãos.
E aí vai ser o serviço, né? Ó Senhor Jesus, e a ferramenta do Vem Ver, irmãos, tem algo maravilhoso que nos compara à história de Zaqueu. Porque quando a gente sai para pregar o evangelho e fazer o Vem Ver, e a gente está indo com a intenção de ir na casa da pessoa, a gente está encontrando os Zaqueus. Senhor Jesus. E é algo maravilhoso, irmãos. Quem não teve essa experiência, tem essa experiência com a gente. Irmãos, a gente entra na casa de alguém que a gente nunca viu. E ali tem uma festa. E é uma ferramenta que pode ser usada para trazer o Senhor de volta, irmãos. Porque nós estamos trazendo mais pessoas para esse exército. Ó Senhor Jesus. A gente cantou hinos aqui, né? Que fala sobre a questão de é hora de nos levantar, né? É hora de sair também. Ó Senhor Jesus, a gente tem que ter esse posicionamento. Nós temos que ter pressa, irmão. Senhor Jesus, que esse sentimento, irmãos, de pressa e até mesmo de desespero possa entrar no coração dos irmãos, para que a gente não fique apercebidos. Senhor Jesus, mas que a gente desapercebidos, mas que a gente fique apercebidos, que a gente fique atentos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, ficar atentos, Senhor Jesus, ao teu falar, Senhor Jesus, ao que o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus, aproveitar cada ferramenta, Senhor. Senhor Jesus, nós não queremos ficar de fora. Senhor Jesus, vem agora, Senhor. Senhor Jesus, repreender todo o ego. Senhor Jesus, qualquer achismo. Ó Senhor Jesus, nos livra disso, Senhor. Nós queremos ser simples, queremos ser obedientes. De fato, Senhor, nós somos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, mas ser filho, Senhor, é a primeira etapa. Senhor Jesus, porque nós já cremos. Ó Senhor Jesus, mas nós queremos ser filhos maduros. Senhor Jesus, que trazem o Senhor de volta, que faz a tua vontade. Senhor Jesus. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Deus. Então, assim, quando nós cremos, foi dado o poder para cada um de nós de sermos feitos filhos de Deus. Mas como já lido, né, em 1 João capítulo 3, ainda não se manifestou. Vamos ler novamente 1 João capítulo 3, versículo 2. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, nós somos filhos de Deus porque nós nascemos de Deus. Dentro de nós está sendo gestado, né, essa vida. Vamos ler no próprio capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a vida divina. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, o que permanece nele é a divina semente. Eu li vida divina. É a divina semente. Ou seja, dentro de nós, o Senhor colocou essa divina semente e agora ela está crescendo, né? Então, mas só o fato de nós recebermos essa vida dentro de nós, foi nos dado pelo crer, até elaborar, isso realmente muito nos impressionou, irmãos. Então, de fato, somos filhos de Deus. Amém? Os irmãos creem? De fato, somos filhos de Deus. Mas para ser filho de Deus, a primeira coisa precisou de quê? De crer. Mas para quê? Para crer, eu creio, preciso de quê? Da palavra, né? E uma vez que eu criei, eu nasci de novo, sou filho de Deus, agora eu preciso de crescer. E para eu crescer, eu preciso de quê? Da palavra, né? Então, a
A palavra é o que nos dá a direção, é o que nos supre, é o que nos edifica. Aí, 1 de Coríntios, capítulo 13, ainda dentro do que ainda não se manifestou, 1 Coríntios, capítulo 13, vamos ler o versículo 10, primeiramente. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque o que é perfeito ainda não veio. Então vai chegar um determinado momento, irmãos, em que o que é perfeito virá. O que é perfeito aqui se refere ao amor ágape, amor de Deus, o próprio Deus, né? Que por sua vez o próprio Deus como Espírito está dentro de nós, e essa vida que está dentro de nós, ela crescendo, aí se tornará, aí virá o que é perfeito. Mas aí quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Vamos ler o versículo 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o amor, maior destes é o amor. Então, a fé, a esperança e o amor, a fé e a esperança vão até um determinado tempo. Depois, não precisa mais de fé, não precisa mais de esperança, porque agora só resta o amor. Se é o que é perfeito já veio. Então, o que é em parte foi aniquilado. Então, o que é em parte é o que nós vivenciamos hoje. Hoje, por mais que nós desfrutamos, mas ainda na sua plenitude nós desfrutaremos na glória por vir, né? Mas hoje nós podemos desfrutar na comunhão face a face com o Senhor. Assim como Moisés tinha uma experiência, ele tinha comunhão com o Senhor face a face, e aí quando ele saía e ia levar a palavra para o povo, o seu rosto brilhava. Mas essa glória, esse brilho desvanecia, né? E aí ele tinha que colocar um véu e voltar novamente, né? Mas já na nossa experiência, 2 Coríntios, capítulo 3. Senhor Jesus. Vamos ler o 2 Coríntios, capítulo 3, vamos ler o versículo 12 e 13. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então não somos como Moisés, porque nós temos uma esperança. E essa esperança o quê? É a esperança da glória. A esperança é que um dia essa semente divina, esse ente divino que entrou para dentro de nós, um dia ele crescerá, um dia ele irá manifestar, né? Essa é a nossa esperança. O versículo 18 do mesmo capítulo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, irmãos, é de glória em glória, de presença em presença, de comunhão em comunhão, de imersão em imersão, de desfrute em desfrute. Irmãos, cada tempo que a gente gasta com o Senhor, com as coisas do Senhor, mais da glória do Senhor está sendo inserida em nós. Aí nós estamos sendo transformados, Senhor, de glória em glória, de glória em glória. Então essa esperança ela é constante, constantemente, né?
na comunhão, na leitura da Bíblia, desfrute do alimento diário, na imersão, no grito de guerra, no serviço ao Senhor, na pregação do Evangelho, seja de glória em glória. Glória é onde que o Senhor está. Aonde que o Senhor está? Dentro de nós. Mas aonde que o Senhor está também? Que Ele é a própria palavra. O Senhor está na imersão, o Senhor está na pregação do Evangelho, o Senhor está nas reuniões, o Senhor está no nosso serviço ao Senhor. Então, de experiência em experiência, irmãos, não fica tentando se transformar, não. Né? Nós precisamos de parar de dar murro em ponta de faca. Simplesmente seja simples e obediente à palavra. Se consagre ao Senhor. Gaste tempo na palavra. Sirva ao Senhor. Pregue o Evangelho. Faça a vontade do Senhor. Nisso tudo está a glória de Deus. Aí seremos transformados de glória em glória. Afinal de contas, qual é a nossa esperança? Aí lá no próprio Evangelho, no capítulo 3 de 1 de João, capítulo 3, versículo 3. 1 de João, capítulo 3, versículo 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, todo aquele que tem nele esta esperança. Que esperança é essa, irmãos? Que esperança é essa? Esperança de sermos glorificados. A esperança de que um dia essa semente que entrou em nós, esse ente divino que entrou em nós, ele possa ser manifestado, ser apresentado, ele possa crescer. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não pode ser o que o mundo fica esperando. Aí se a nossa esperança, irmãos, ela se limitar às coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, qual é a nossa esperança? A nossa esperança está em Cristo, né? Então, aí tem Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Vamos ler? Aos quais... Vamos ler todos juntos, por favor, irmãos? Versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, qual que é a nossa esperança? O que é? Cristo em nós é a esperança da glória. Mas então, a esperança da glória, sabe aonde que a esperança está? A esperança da glória está? Você sabe aonde que ela está? Está em vós. Sabe aquela semente que foi semeada? É ela. Essa semente que está dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, quando nós cremos. Então, qual que é a esperança da glória? Cristo em vós. Cristo em vós. Cristo em vós. Cristo em vós é a esperança da glória. Então, irmãos, a esperança da glória é quando eu criei. Antes de eu crer, eu era apenas uma criatura. E ainda, por sinal, eu era
inimigo de Deus. Essa era a minha história. Não sei se vocês já conheceram a minha história, mas essa era a nossa história, irmãos. Nós éramos apenas criaturas, nós somos criados por Deus. Mas quando eu criei, foi-me dado esse poder de ser feito filho de Deus. Seja em mim, o Senhor, eu nasci, não da carne nem do sangue, mas eu nasci de Deus. Então eu agora sou filho de Deus. E de fato sou filho de Deus. De fato sou filho de Deus. Então eu nasci, né? Então agora essa semente está dentro de mim. Então essa é a minha esperança, né? Aí, nesse meio tempo aí, o que fazer? Então, se a esperança da glória, mas irmãos, a esperança da glória é o quê? É Cristo em mim. Amém. Desculpa ser repetitivo, irmãos, mas é isso aí. Cristo em mim é a esperança da glória. Então, não tenta buscar esperança em outra coisa, não, porque é isso aí, essa semente que entrou dentro de mim, dentro de você, que ela precisa crescer, até se manifestar, né? Aí tem dentro do que estava proposto, seguindo aqui em 1 João, capítulo 3, falando ali da necessidade de nós tratarmos do pecado. Primeiro que essa semente divina que entrou em nós, ela não peca, né? Vamos ler esse versículo? Versículo 3. Versículo 5, perdão, do capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Quem que é ele? É Cristo. Quem que é ele dentro do contexto do capítulo 3? É a divina semente que entrou dentro de mim e entrou dentro de você, né? Então, nele não há pecado, né? O Senhor veio em semelhança de pecado, porém sem pecado, e ele não pecou, né? Ele veio porque era necessário ele tomar o lugar ali na cruz, o meu e o seu lugar ali na cruz, e cumprir a obra de redenção, e abrir para mim e para você esse novo e vivo caminho. Então, por meio de toda a obra do Senhor, eu e você, nós temos acesso ao Pai. Nós, outrora que éramos inimigos de Deus, estávamos sem Deus no mundo, éramos inimigos de Deus, hoje, não só nós somos filhos de Deus, como nós temos acesso ao Pai. Amém. Nós temos comunhão com o Senhor, face a face. Nós podemos a qualquer momento nos achegarmos a Deus com intrepidez, né, com ousadia, e desfrutarmos da presença do Senhor. Mas a grande expectativa do Senhor, irmãos, eu queria simplificar bastante, vai passar aqui todas as anotações aqui. Quem ouviu essa mensagem, teve um momento lá que eu fiquei assim muito impactado. Teve quem ouviu tanto na instância, né? Ouviu depois, ouviu, ruminou novamente. Chegou um determinado momento que o Senhor deu graça para o irmão Pedro, que ele citou da seguinte forma: ó, quando é que será manifestado esse? Ainda não foi, não é o que nós lemos? Né? Que está em nós, ainda não se manifestou. Mas quando isso se manifestar, irmãos, quando se manifestar, irmãos, vai ser exatamente no momento em que a glória que está em mim, está dentro de você. Hoje nós estamos alimentando, né, por meio da palavra, do desfrute, aí a vida que está em nós está crescendo, aí vai chegar um determinado momento que essa glória que está em mim, que está em você, ela vai se manifestar. Nesse exato momento que ela se manifestar, a glória também se manifestará. Aí vamos ler Mateus, saiu um pouco, mas está dentro desse ponto. Mateus capítulo 24.
Na verdade, irmãos, na medida que a gente estava desfrutando aqui dos hinos, e que o senhor foi usando Mateus para falar, aí nenhuma hora eu procurei e achei esse versículo aqui, né? Lembrei dele, Mateus 24. Vamos ver o versículo 29 e 30. Mateus 24, versículo 29 e 30. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. E um Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, irmãos, essa porção aqui está bem próxima, irmãos. Essa porção que é o Senhor, ele virá na parousia, né? Virá nos ares e cheio de glória. Cheio de glória. Aí, vamos ler o versículo 31, por favor. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Nesse exato momento, sabe o que ocorrerá? Ocorrerá o arrebatamento. Então, quando o irmão Pedro Dong, ele falou, ele fez essa aplicação. Então, dentro de mim e dentro de você, tem uma glória que ainda não se manifestou. Se a vida que entrou em mim, entrou em você, ela ainda não se manifestou na sua totalidade com a glória de Deus, né? Mas, naquele dia, todos os filhos de Deus, todos os cristãos serão reunidos. É assim que nós lemos? Reunirão os seus escolhidos. Então, aqueles irmãos que nesse exato momento, que naquele momento o seu estado é de lutar pelo reino de Deus, de lutar pela vontade de Deus, de gastar tempo imergindo na palavra, pregando o evangelho, servindo os santos. Esses, naquele dia, será manifestado aquilo que está dentro dele. Aí, naquele exato momento, irmãos, tentam, por favor, mas não usa a imaginação, exercite o espírito. Naquele exato momento, a glória que está dentro de você, ela vai encontrar com a glória de Deus. Amém. Os irmãos conseguem, assim, no Espírito, ver isso. Então, por isso, irmãos, hoje vale a pena nós gastarmos tempo com a palavra. Amém. Porque nesse exato momento, irmãos, lamentavelmente, são poucos os filhos de Deus que têm gasto tempo com a palavra, que têm se consagrado ao Senhor, né? Para ser mais preciso, o amor de quase todos está se esfriando, irmãos. O amor de quase todos está se esfriando. Poucos são os filhos de Deus que têm tido coragem de se consagrar ao Senhor. Poucos têm sido os filhos de Deus, têm gastado tempo na palavra, alimentando essa semente que está dentro dele para a vida crescer. Aí naquele dia ele será o quê? Uma criança. Ele não estará alcançando a plena filiação. Então, quando todo esse encargo, aí teria que entrar falando da iniquidade, do pecado, né? Mas aí os irmãos me perdoem, eu até, à medida que o Senhor foi conduzindo aqui, esse ponto ele me chamou a atenção, né? Claro que nós precisamos como filhos de Deus, precisamos estar atentos. A vida que está dentro de nós, irmãos, ela não peca, né? Mas, simultaneamente, nós ainda temos as duas naturezas.
né? Nós ainda pecamos, mas a vida que está em nós, ela nos conduz a não sermos praticantes do pecado, a não sermos aqueles que praticam a iniquidade. Se a iniquidade é o quê? É a anomia, né? Ou seja, é sem lei, não tem governo, né? Mas ao passo que, nesses dias que estamos vivendo, a iniquidade está se multiplicando. E por se multiplicar a iniquidade, simultaneamente, o que vai acontecer? O que está acontecendo? O amor de quase todos está se esfriando. Aí, nesse interim, o Senhor vai voltar. Lá, como lemos aqui, ele aparecerá como sinal, o Filho do Homem, na parousia, nas nuvens ali, cheio de glória. Aí ele vai falar, agora vai lá e busca os escolhidos, busca aqueles que têm lutado pelo reino, aqueles que têm gastado tempo na palavra, que têm emergido na palavra, que têm desfrutado da vida que há na palavra. Aí, esses aí encontrarão com o Senhor nos ares. Porque aí nesse dia se manifestará o que está dentro de nós. Né? Amém. Segunda, vamos ler. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Senhor Jesus. Aí quando achar, vamos ler todos, para já concluirmos. Então, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem naquele dia, porque foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Então, irmãos, e esse dia ele está bem próximo, né? Então, que realmente o Senhor dê graça para nós que de fato somos filhos de Deus, né? Naquele dia, quando cremos, essa semente divina, ela entrou para dentro de nós, mas ainda não se manifestou isso. Naquele dia vai manifestar, mas naquele dia vai manifestar o que? Vai manifestar aqueles que cresceram, né? Aqueles que amadureceram, né? Por isso que Paulo tinha um desespero lá com os Gálatas, né? Olha, eu sofro dores de parto, né? Até Cristo ser formado em vós, né? Então, essa vida, esse Cristo em nós é a esperança da glória, né? Mas Cristo em nós crescendo, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê essa graça. Amém. Vamos compartilhar, por favor, irmãos, pequenos grupos. Amém. Senhor Jesus. Glória a Deus.